Olá, irmão e irmã, Padre Ricardo. Hoje aqui no canal vamos falar sobre Machado de Assis. Vamos primeiro lembrar que Machado de Assis está no movimento literário chamado Realismo-Naturalismo, que aconteceu de 1881 a 1902. Vamos falar primeiro então das características desse período literário chamado Realismo-Naturalismo. Oposição ao sentimentalismo e ao subjetivismo, representação objetiva e fiel da vida humana, objetividade, impessoalidade. Nessa impessoalidade havia a ausência de sentimentalismos. Outra característica, retrato da realidade circundante, destaque de fatos observáveis, uso da razão, verdade universal, crítica do presente, combate às instituições sociais, denúncia da corrupção e da hipocrisia da classe burguesa, foco crítico ao casamento e à igreja, narrativa minuciosa, enfoque social, ênfase nos aspectos materialistas, visão do homem como produto biológico, cujo comportamento é resultado do ambiente social e da hereditariedade psicológica. O homem é comparado ao animal, e ambos são movidos por instintos. Agora vamos falar então um pouco da biografia de Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e faleceu na mesma cidade em 29 de setembro de 1908. Ele era jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Ele era amigo e admirador de José de Alencar. Em 12 de novembro de 1869, Machado de Assis casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes. Machado de Assis é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, fundada em 28 de janeiro de 1897, e também foi eleito seu primeiro presidente. A obra de Machado de Assis abrange todos os estilos literários. Vamos agora então entrar nas obras de Machado de Assis. Aqui eu vou falar de algumas, só as que eu li, porque há muitas. Vamos primeiro falar dos contos. Primeira obra, Contos Fluminenses. São vários contos. Outro conto, outro livro de conto, Frei Simão. O Frei Simão, ele aparece nesse livro Contos Fluminenses, no primeiro livro que eu falei aqui, mas também há um conto separado chamado Frei Simão. É o mesmo conto. Esse Frei Simão é interessante comentar porque ele narra a história de Simão e Helena, que eram primos que se apaixonaram, mas os pais deles não queriam o casamento. Aí o pai do Simão o mandou para uma cidade distante. E depois de alguns dias, ele comunicou ao Simão que a sua prima Helena havia morrido, exatamente para evitar o casamento. E o Simão, triste, entrou para o mosteiro e se tornou monge. Anos depois, ele foi pregar numa cidade, e quando chegou na cidade do interior, ele descobriu que Helena estava entre as pessoas, e Helena também o reconheceu. E na emoção do encontro, a Helena desmaia. Então, esse que eu não vou contar, contando só um pedaço. Esse é o Frei Simão. Outro livro, Histórias da Meia-Noite. Outro livro, Histórias Sem Data. Outro livro, O Alienista. Esse aqui também vale a pena falar um pouco. O Alienista é um conto que aparece no livro Papéis Avulsos, um livro de contos, mas também aparece isolado no livro só, porque é um conto muito importante. O Alienista conta a história do Simão Bacamarte. O Simão Bacamarte havia retornado da Europa, médico, e começou a estudar a loucura na cidade. E ele cria na cidade uma Casa Verde, na cidade de Itaguaí. Cria uma Casa Verde, e na Casa Verde ele começa a internar todas as pessoas da cidade. Internava uns, estudava, dava alta, internava outros. Porque ele estudava a loucura. Ele era tão metódico, ele usava todos os métodos científicos para viver, que até a mulher, para ele se casar, ele usou os métodos científicos. Ele casou com a dona Evarista e olhava para ela, ela tinha uma boa estrutura óssea, muscular, e ele achou que ela era capaz de gerar bons filhos. Então ele se casou com ela. Então é uma crítica, porque o Simão Bacamarte acha que todo mundo é louco e vai internando todo mundo, até os amigos dele. Por fim, no fim do conto, ele se interna porque descobre que o louco era ele, né?
o Machado de Assis mostrando que a loucura é relativa. Quem julga que o outro é louco, ele que pode ser louco. Então esse conto é O Alienista. Outro livro de contos, Páginas Recolhidas. Outro livro, Papéis Avulsos. Outro livro, Relíquias da Casa Velha. Outro livro, Várias Histórias. Então aqui falei de 9 livros de contos de Machado de Assis, que foi os que eu li. Vamos repetir a lista. Contos Fluminenses, Frei Simão, Histórias da Meia-Noite, Histórias Sem Data, O Alienista, Páginas Recolhidas, Papéis Avulsos, Relíquias da Casa Velha, Várias Histórias. Vamos agora falar das crônicas de Machado de Assis. Normalmente vou falar sobre as crônicas, normalmente ressalto que falarei só dos livros que eu li. Ele escreveu 5 livros em sequência e divididos, e são livros de crônicas. O primeiro livro se chama Histórias de 15 Dias, que nesse livro ele aborda, nas crônicas ele aborda fatos ocorridos entre 1876 a 1877. No segundo livro, que se chama Notas Semanais, ele aborda fatos ocorridos em 1878. O terceiro livro se chama Balas de Estalo, aborda fatos ocorridos entre 1883 a 1886. O quarto livro se chama Bons Dias, aborda fatos ocorridos entre 1888 a 1889. E o quinto livro, A Semana, ele aborda fatos ocorridos entre 1892 a 1897. São crônicas muito boas, crônicas excelentes. Então, esses 5 livros são Histórias de 15 Dias, Notas Semanais, Balas de Estalo, Bons Dias, A Semana. Agora vamos falar das poesias de Machado de Assis. Das poesias eu li, vou falar também das poesias que eu li. 3 obras. A primeira chama-se Americanas. No livro Americanas, Machado de Assis escreve histórias sobre índios. São histórias indígenas. O segundo livro, Crisálidas. São histórias românticas. O terceiro livro, Falenas. Histórias românticas. Então, são 3 livros de poesias. Americanas, Crisálidas, Falenas. Agora vamos passar para os romances. O primeiro romance, A Mão e a Luva. Nessa história, o Estevão apaixona-se por uma moça que chama Guiomar e ele conta essa paixão para o seu grande amigo Luiz Alves. O problema é que Luiz Alves também se apaixona pela Guiomar. E a Guiomar começa a corresponder à paixão do Luiz Alves. E agora, o que vai acontecer? Precisa ler o livro para descobrir. Outro livro, Dom Casmurro. O Bentinho, ele se casa com a Capitolina, que ele chama de Capitu. E o Bentinho era muito ciumento, e ele cria histórias fantasiosas em sua cabeça, desconfiando da fidelidade da Capitu. Até quando nasce o menino dele, ele acha que o menino dele não é filho dele, é filho do melhor amigo dele. Então ele é muito ciumento, e ele então, Machado de Assis, critica o ciúme desse livro, o ciúme doentio do Bentinho. Outro livro, Esaú e Jacó. Nós sabemos que Esaú e Jacó são personagens bíblicos, né? São os filhos de Isaac e Rebeca. Aqui no livro, Machado de Assis descreve 2 irmãos gêmeos, o Pedro e o Paulo, que são muito unidos. Os irmãos gêmeos aqui é alusão mesmo às personagens bíblicas Esaú e Jacó. Então Pedro e Paulo são 2 irmãos muito unidos, né? A mãe deles se chama Maria da Natividade. E engraçado, providência talvez, hoje, 8 de setembro, nós comemoramos Natividade de Nossa Senhora. E vamos falar de Machado de Assis, que tem uma personagem chamada Maria Natividade, que é mãe dos gêmeos Pedro e Paulo. E Pedro e Paulo eram 2 gêmeos muito unidos. Mas um dia eles se apaixonam pela mesma moça, que se chama Flora. E a Flora também não sabe qual dos 2 que ela gosta mais. Agora vai ser preciso que um deles se case com ela. E ela também não sabe escolher com qual ela quer se casar. Esse livro também é interessante. Outro livro, Helena. Helena e Estácio são apaixonados um pelo outro, mas eles não podem se casar porque há suspeitas de que eles são irmãos. Porque Helena, a princípio, seria filha
do pai do Estácio de um casamento, de uma relação desconhecida por Úrsula e Estácio, que são os dois irmãos. E a Helena chega lá na casa, como mencionada pelo testamento, que o pai deles morre no início do livro e deixa um testamento, uma parte para Helena. E quando Helena chega na casa, ela e o Estácio se apaixonam. Mas agora é preciso descobrir se Helena realmente é ou não irmã de Estácio. Outro livro, Yaya Garcia. Yaya Garcia é filha de Luiz Garcia. A Yaya Garcia casa-se com Jorge. E o Luiz Garcia casa-se com a moça mais nova, que se chama Estela. Mas depois eles descobrem que no passado o Jorge fora apaixonado por essa Estela. Inclusive, quando o amor não foi correspondido, o Jorge até foi para a guerra no Paraguai. Mas ele voltou e se casou com a Yaya Garcia, e a Estela mais nova casou-se com o Luiz Garcia, que era mais velho. E depois desses casamentos, formam-se ali três triângulos amorosos. Mas esses triângulos amorosos aqui não quer dizer que eles tinham... É só o amor, não tinha... Um era apaixonado pelo outro, mas de modo distante, não havia envolvimento extraconjugal, não. Primeiro triângulo, Yaya Garcia, que era casada com Jorge, e a Estela. Segundo triângulo, Jorge, Estela e Luiz Garcia. E terceiro triângulo, Jorge, Yaya Garcia e Procópio Dias, que é um homem que aparece no livro e se apaixona pela Yaya Garcia. Outro livro, Memorial de Aires. Esse livro é fantástico, um dos melhores livros de Machado de Assis. O Aires era um conselheiro aposentado, um diplomata que viveu 30 anos na Europa e volta para o Brasil. E vai escrever no diário dele, colocando as impressões que ele tem das pessoas que ele convive ali na cidade. Esse livro é muito interessante porque ele destaca a memória que os vivos guardam dos mortos. Fala das pessoas que morreram e as pessoas que ficam tentando esquecer e levar a vida para frente. No livro, por exemplo, tem uma viúva jovem que se chama Fidélia. Provavelmente vem do nome Fiel, né? Fidélia, que era fiel à memória do marido viúvo. E a Fidélia ia ao cemitério com frequência para rezar pelo seu marido morto. E lá um dia ela conhece um rapaz que veio de Portugal que se chama Tristão. A Fidélia, fiel à memória do marido, Tristonha, conhece um rapaz que se chama Tristão. Fidélia e Tristão se casam. É Machado de Assis, mais uma vez, brincando com a linguagem e também nos convidando a raciocinar sobre os fatos da vida real. E nesse livro, eu quero destacar 3 frases interessantíssimas que Machado de Assis escreve sobre os mortos. Uma é assim: ah, meu amigo ou minha amiga, se eu fosse a indagar onde vão parar os mortos, eu andaria o infinito e acabaria na eternidade. Ele está querendo dizer, vamos viver a nossa vida, lembrando dos mortos, rezando por eles, mas nós precisamos continuar a nossa vida. Outra frase que ele diz: os mortos podem muito bem combater os vivos, mas sem vencê-los inteiramente. Quer dizer, também a questão da memória, né? Que a vida, para quem está aqui, continua. E tem uma cena também que o Aires, né, que é o narrador que escreve o livro, ele já estava com cabelos brancos. E alguém fala com ele, Aires, só está com cabelos brancos. E poeticamente Machado de Assis fala através do Aires: esses cabelos brancos já são os primeiros flocos de neve do mar glacial para qual todo ser humano navega. É uma poesia interessantíssima que ele fez, né? Vamos falar agora de outro livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas narra a sua própria morte, o seu velório e sua vida. É um livro diferente e interessante, né? E aparece nesse livro também um personagem, Quincas Borba, que é amigo de Brás Cubas, que depois vai aparecer no livro só dele, do Quincas Borba. E aqui tem umas frases interessantes também. Aqui o Machado de Assis, como já sabemos, ele conversa com o leitor. Tem uma parte nesse livro, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele fala assim: abane a cabeça, leitor, ou deita o livro fora, se o tédio não te fez fazer isso antes. E tem outra parte que ele diz assim para o leitor: o pior defeito desse livro és tu, leitor, porque tu tens pressa e o livro passa devagar. Interessantíssimo, né? Como que ele conversa com o leitor. Outro livro, Quincas Borba. É o mesmo Quincas Borba que aparece no Brás Cubas, que é amigo dele. Agora que no livro Quincas Borba, ele morre e deixa a sua herança toda para um rapaz chamado
Pedro Rubião de Almeida, que passa a ser chamado de Rubião no livro. E o Rubião, muito rico, começa a conviver com pessoas interesseiras, pessoas que viram que ele era muito rico e começam a aproveitar da inocência dele para enganá-lo, para levar vantagem. Destaca-se que tem um casal no livro que se chama Cristiano Palha e Sofia. E eles inserem o Rubião no centro da família, justamente tentando aproveitar do dinheiro dele, tentando roubá-lo, né? E até a Sofia faz uma espécie de jogo de sedução com o Rubião, exatamente para tentar pegar o dinheiro. E o marido percebe, mas também ele fica indiferente, porque a ideia dele é lucrar às custas do Rubião. E tem uma cena interessante nesse livro também, que o Rubião salva um menino que se chamava Deolindo, de ser atropelado pela carruagem. E depois, já no fim da vida, o Rubião também, como o Quincas Borba, ele também foi pego pela loucura, ele ficou louco. E as pessoas andavam atrás de Rubião, algumas pessoas xingando na cidade, porque as pessoas tinham muito preconceito, né, com a loucura. E entre essas pessoas estava o Deolindo. Aí a mãe do Deolindo falou com o pai dele, que ela estava envergonhada, porque o mesmo moço, que era o Rubião, que havia salvo o Deolindo de ser morto, atropelado pela carruagem, agora era xingado, era humilhado pelo Deolindo, mostrando aqui como que as pessoas são mal agradecidas, que não reconhecem o que se faz por elas. Muitas pessoas, nós sabemos que muitas pessoas são agradecidas sim. Outro livro, Ressurreição. Esse romance narra a história de Félix e Lívia, que vivem um romance. Mas acontece que pessoas começam a boicotar esse romance, escrevem cartas anônimas para atrapalhar os dois. Aí precisa ler o livro para saber se vai atrapalhar ou não. Um livro muito interessante também. Então, meus amigos, aqui falamos, irmãos e irmãs, falamos de 9 romances do Machado de Assis, né, que foram os livros que eu li. Sendo eles, vamos então só recapitular o nome dos romances. A Mão e a Luva, Dom Casmurro, Isaú e Jacó, Helena, Yaya Garcia, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Memorial de Aires, Quincas Borba, Ressurreição. Então são os 9 romances de Machado de Assis. Agora para terminar o vídeo, eu vou falar de algumas frases do Machado de Assis, que ele tem frases interessantíssimas que nos colocam para pensar. Então eu vou falando as frases e vou dando um intervalo, assim que der um intervalo, passo para a próxima frase, para dar tempo de nós refletirmos sobre as frases que ele deixa nos livros dele. Suporta-se com paciência a cólica do próximo. Melhor aprecia o chicote quem lhe tem o cabo nas mãos. Se te pagarem mal um benefício, não te irrites, antes cair das nuvens do que de um terceiro andar. A alma da gente dá vida às coisas externas, amarga ou doce, conforme ela for ou estiver. O amor materno é a melhor retórica deste mundo. Sem arrufos não se aprecia a felicidade, como sem tempestade não se aprecia o bom tempo. As tempestades só aterram os fracos, os fortes enrijam-se contra elas e fitam o trovão. Os primeiros passos da conversão do homem foram dados pela mulher. O leitor atento, verdadeiramente ruminante, tem 4 estômagos no cérebro e por eles faz passar e repassar os atos e fatos até que deduz a verdade que estava ou parecia estar escondida. Não se pode exigir tudo. Alguma coisa é preciso sacrificar e do sacrifício recíproco é que nasce a felicidade doméstica.
Mais vale perder um casamento do que o fazer mal. A prece é a escada misteriosa de Jacó. Por ela sobem os pensamentos ao céu, por ela descem as divinas consolações. Que escapa a um perigo, ama a vida com outra intensidade. Crê em ti, mas nem sempre duvides dos outros. Irmãos e irmãs, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe a todos vocês.